Olá, meus amores, meus sustos, hoje eu estou aqui com essa delícia, com essa pessoa incrível, que é a nossa Coronel Adriana Roledo Beluso, no nosso Pobrecast. E a gente vai desvendar como é que é ser militar, ser mulher, mãe e mulher, né, gente? Por que não, né, Câmera Boy? Com certeza. Tá certo. É um prazer te ver. Olha, eu tô até coisada, emocionada, Adriana, porque é bom a gente ter pessoas que tá pavimentando a estrada para tantas outras que estão por vir por aí, né? Ai, obrigada. Primeiro quero agradecer, né, o privilégio de estar aqui, tá, com vocês hoje. Fiquei muito honrada com esse convite. Desde que nós nos conhecemos, Sim. né, que você teve, né, nos deu a oportunidade de conhecê-la no encontro das policiais femininas, né? Foi lá fazer aquele espetáculo pra gente lá, Foi. motivacional, deixou todas nós inspiradas, né? Então, Que desde legal. então, assim, eu quis ter esse contato com você, pra gente poder sentar e bater um papo. Tô te esperando lá no quartel também pra tomar um café com a gente, Ó, já viu? pensou no quartel, Adoro. Adoro! Olha que a gente pode declarar a garrafa peruá, como dizia a Dona Dora, né? No Alto da Compadecida. Ah, com certeza, será muito bem-vinda lá também, viu? Eu vou sim, com certeza. A gente vai conhecendo a Câmara Bar, por que não, né? Tá certo. Adriana, antes de falar da coronel, da pessoa, eu quero saber enfim, da essência. Qual que é a primeira lembrança que você tem da infância? Nossa, da infância, olha, vai parecer até engraçado, né? Mas eu me lembro muito do quartel. Do quartel? Porque meu pai é também policial aposentado, né? Um veterano, né? Meus tios, né? Então eu tive a alegria de crescer lá dentro do quartel, onde eu trabalho hoje, né? Sim. Esse quartel que eu já estou há 25 anos aqui, né? Trabalhando. Mas, então eu ia muito brincar, né? Principalmente aos finais de semana, às vezes meu pai tinha que fazer um serviço extra lá, ou mesmo levava a gente lá, porque lá tem quadra, né? Bastante espaço, então ia eu, outros filhos de policiais militares, né? Então eu gosto muito também dessa parte, né? Tenho amigos daquela época, né? Nossa. Alguns viraram militares também, outros não, né? Mas eu tenho essa lembrança. Aqui na Satuba mesmo? Aqui em Aracatuba. Você é daqui da cidade, Aracatuba? Sou aqui da cidade. Nascido aqui, bebeu água do Baguaçu. Sim. Minha mãe, meus pais, né, moram onde eu nasci ainda, né? Olha. Até hoje, né? Já estão lá na casa, né? Eu tô com 47 anos, né? Nossa, uma menina. Uma menina, só de polícia 30 anos Meu já. Deus! Então, E foi sua primeira vontade, não? Você tinha um sonho de ser fazer uma outra coisa da vida? eu não pensava, apesar de gostar muito da profissão, tinha um orgulho, né, eu falava que na escola, quando os professores perguntavam, né, o que o papai fazia e tal, o meu orgulho era falar que meu pai era sargento. Eu adorava falar que meu pai era sargento. Pra todo mundo, né, sempre tive muito orgulho, né, mas eu sou a caçula de 5 irmãos. E nenhum dos meus 4 irmãos mais velhos, ninguém falava da carreira do meu pai. Meu irmão, sim, falava que queria seguir a carreira de aeronáutica, né, da aeronáutica, só que ele teve problema de visão, né, usava óculos, então tinha um pouco mais de dificuldade. E ele acabou desistindo. Então ninguém acabou seguindo, né, e meu pai também não incentivava, falava, né, pra gente ser, né, deixou cada um... Não impôs essa condição. Não, cada um seguiu o caminho que quisesse, né. E aí, eu sempre gostei de uniforme, né, porque... Eu fui escoteira, né? Aliás, eu sou escoteira, né? Sempre avante, uma vez escoteira, sempre escoteira, né? Então, eu fui criança já pro escoteiro, né? E lá, inclusive, conheci meu namorado, né? Aos 14 anos comecei a namorar, meu esposo, né? Meu esposo, Coronel Beluso. Então, a gente cresceu lá no escoteiro, né? Fizemos o colegial namorando, né? E aí, quando a gente estava, eu no terceiro colegial e ele no cursinho, meu pai falou, né? Falou, filha, você não quer prestar Academia do Barro Branco, né? Você já tá aí na fase de vestibular, né? E eu rachando para medicina, meu namorado rachando para odonto. Então a gente ia ter uma médica e um dentista. E um dentista. E o pai dele também era dentista, né? Acho que por isso que ele também queria seguir a carreira, né? Mas aí, meu pai falou assim, não, presta lá, né? A prova é em outubro, os vestibulares mais pro final do ano, como uma treineira, né? Então tá bom, pai, então eu vou prestar, como é que faz a inscrição? Chamei mais uns colegas ali do ângulo, né? Eu estudava no ângulo. E fizemos a prova do Barro Branco, só para treinar para vestibular, né? Mas aí passamos, né? Passamos nessa prova, que era bastante disputada, né? Quando eu prestei,
Eram 169 candidatos por vaga. Meu Deus. Porque eram apenas 13 vagas para mulheres, né? Nossa. Tinha 200 e poucas para homem, né? No mesmo concurso, mas 13 para mulheres, né? Aí eu falava, não vou ter chance nenhuma, né? Mas como eu estava estudando bastante, né? Porque medicina ia exigir bastante, né? Então eu estava preparada. Aí passamos na primeira fase. Aí depois tem uma série de outras provas, né? Que a polícia exige, o teste físico, o psicológico, são várias etapas do psicológico. Tem a parte toda de exames médicos que a gente tem que fazer, né? Tem investigação social. Então tem, assim, o concurso ele é um pouco assim longo, exigente, né? E acaba sendo longo também. Então a gente foi fazendo, a cada prova que a gente fazia, a gente se empolgava mais. Começava a se inteirar mais do que era, isso e aquilo, mas sempre com foco lá. Não, mas eu vou fazer medicina. Né? Tô fazendo tudo isso aqui, mas eu vou fazer medicina. E aí a gente continuou fazendo as provas e acabou que nós passamos em todas as fases, né? Todas as fases. E começamos o curso já 5 de janeiro. Não deu nem tempo de prestar os vestibulares direito. 5 de janeiro a gente já estava lá na academia. No susto. No susto. Nos apresentamos lá no Barro Branco. Eu ainda com a esperança, não, mas eu vou conhecer, né, tal, mas eu ainda vou prestar, porque os vestibulares eram em janeiro, tinha, né, bastante prova para fazer ainda. Mas aí depois, quando a gente começou, a gente tem um ralo lá que a gente fala, né, na primeira fase, que é a adaptação, o pessoal pega bastante no pé, a gente faz bastante corrida, né, marcha, tudo que aquilo era uma novidade. Eu tinha 17 anos, né, nunca tinha, né, uma parte militar, assim, pesada como foi a época, né. Então, acho que justamente para quem tiver que desistir no começo, né, para poder chamar outros da fila, né. Mas aí eu fiquei firme, né. Resistiu? Resisti, e eu acho que até por conta do namorado também, né. Então tinha um interesse amoroso. Exatamente, porque assim, se a gente passasse, né, na melhor das hipóteses, né, os dois passassem, né, numa faculdade pública e tal, mas podia ser eu passando em Ribeirão e ele em Bauru, né, e aí lá no Barro Branco estavam os dois juntos, né, então eu falava, vamos ficar aqui, e aí logo no primeiro ano já tem o salário, né, aí eu falava assim, já pensou? Eu falava, vou ficar lá fazer medicina em Campo Grande, por exemplo, ficar 6 anos dependendo do meu pai, né, e tudo mais, e eu falei, pelo menos aqui a gente já tem o salário, né, aí depois a gente já consegue comprar um carro, e já começam os planos, né, e acabou que nós ficamos, né, e hoje eu adoro, né, foram 30 anos. Na academia são 4 anos, período integral. São 4 anos, né, a gente aí sai de lá, aspirante oficial, que a gente fala, que é como se fosse um estágio pro oficialato, né, de 1 ano, né, hoje inclusive são 6 meses, né, na época também podia ser 6 meses, que é 1 ano podendo cortar pela metade, né, e aí, mas o meu foi de 1 ano. Sim. E aí a gente é promovida a segundo tenente, aí começa o oficialato, né, aí é segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, e o posto último que eu tô agora, que é o de coronel. Que é incrível, né? Que você está pavimentando uma estrada aí para quem está vindo aí para o futuro, né? Que é muito legal isso. A nossa carreira, ela é bastante assim, demorada mesmo, né? Que eu cheguei no final dela já com o meu tempo praticamente vencido, né? Os 30 anos que eu completei, né? Hoje, para quem entra na polícia, são 35 anos para aposentar, né? Mas na minha época, aliás, quando eu entrei, era para eu trabalhar 25 anos. A policial feminina era 25 anos e o homem era 30. Aí nesse meio, né, tempo, aumentou o da mulher e igualou o do homem. Então ficou 30 e 30. E agora já aumentou mais uma vez, 35. Mas agora são 35. Essa escolha para ser coronel, para chegar a ser coronel? Bom, todas as promoções são de acordo com o tempo, né? Então é como se fosse na magistratura, né? Acredito na promotoria, que é antiguidade e merecimento. Então, a minha turma, quando se formou, né, tem uma classificação, cada um de nós tem uma classificação daquela turma, e aí vai abrindo vaga, que nem os primeiros tenentes, vai abrindo vaga de capitão, aí vai do 1 ao 20 daquela turma. Abriu mais 30 vagas, vai do 21 ao 50, né? E assim vai, né? Então, conforme foram abrindo as vagas, a gente vai sendo promovido. Mas a gente, pelo tempo, né, a gente vai a primeiro tenente, depois a capitão, mas aí para ser promovido a oficial superior, que é o primeiro posto de major, você tem que fazer um mestrado profissional. Então você tem que prestar um concurso, concorrendo com todos os colegas. Os colegas aí, os capitães, né, e aí vai para o Barro Branco, volta lá,
que fica no mesmo prédio onde eu fiz a minha formação, né? Os 4 anos iniciais. Mas é uma outra unidade, que é o Centro de Altos Estudos de Segurança, né? Que a gente chama de CAIS, né? Aí, lá, você tem que ficar 1 ano lá, fazendo esse mestrado profissional. Então, a gente presta um concurso, vai para São Paulo, senão eu não consigo ser major, vou ficar capitão a carreira inteira, né? Então, acaba que a maioria, né, faz todo esse processo para ser major, né, e continuar a carreira. Aí, depois, para ser, né, coronel, aí tem que fazer o doutorado. Nesse mesmo lugar. Então, não importa, que nem eu sempre trabalhei aqui, né, mas aí tem que fazer a prova, concorrer com todos os majores, tenentes-coronéis. Mais 1 ano. E ficar mais 1 ano em São Paulo, fazer esse doutorado. É bem puxado. Eu imagino que seja. É bem puxado, né? Na minha turma, por exemplo, que na minha turma são 400, né? Que se formaram tenentes. Desses 400, alguns já entraram praça, né? Que fala, ele já era sargento quando entrou na Academia do Barro Branco, então já tinha tempo de polícia, né? Então esses aí acabaram aposentando até como major, como capitão, aposentaram mais cedo. Mas, desses 400, 74 da minha turma fizeram doutorado. Né? Então, até que é um número expressivo, né? De todo mundo que chegou ao topo da carreira lá como tenente-coronel, como major, aí 74 fizeram a prova. E aí, desses 74, cerca de 20 por turma que chegam ao último posto de coronel. Entendi. Né? E aí, para chegar a coronel, todos nós somos habilitados, né? Esses 74 são todos muito bons, né? Se esforçaram, estão todos aí, né? À disposição da polícia. Só que alguns que são promovidos por uma série de questões, né? Depende da região onde você está, né? São votos também, né? Digamos, dos outros comandantes que nos conhecem, né? Então é a carreira que a gente fez que nos leva, né? Só que todo mundo é muita gente boa, né? Mas nem todo mundo chega. Todo mundo chega. Exatamente. É por mérito. É por mérito. Sim, né? Porque aí é só o mérito mesmo, né? Já não tem mais a questão da antiguidade, né? Não importa, né, se eu sou primeira colocada, né? Chega a minha vez de saber se eu vou ser coronel ou não antes, né? Porque vai passando, se pulou a minha vez, né? Se eu não fui promovida, a lista continua correndo, né? Então, né, hoje nós somos 10 coronéis da minha turma. Mulheres no Brasil? No estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, somos 2, né? Você? Eu aqui, eu aqui no interior e uma na capital, né? Legal. Da minha turma, que são 10 coronéis, só tem eu, né? Por enquanto. Olha que legal. E agora, no ano que vem, a gente deve ter mais uns 10 coronéis da minha turma, né? Como é que um meio militar, né, policial? Porque, assim, é um meio que normalmente era comandado pelos homens, e agora tem uma mulher à frente. Como é que é visto isso? Você se surpreendeu de quando você entrou para agora, este momento da vida? Sim, né? Porque, assim, quando eu vim pra cá, eu era tenente, né? Aí eu cheguei aqui, tinha uma amiga muito amiga minha, né? Ela já é veterana também, a Major Ilmara, e ela era tenente aqui. Então só tinha 2 vagas aqui de oficial feminino. Ela já estava aqui, aí eu cheguei para completar a segunda vaga. Né? Então sempre foi muito restrito, né? A gente não tinha ninguém, capitão, major, né? Que fosse da nossa área aqui, feminino. Então nós que fomos as desbravadoras, digamos assim, né? E eu vim para cá, inclusive, com uma missão de formar policiais femininas. Olha. Né? Então aqui estava com uma escola, formando um pelotão para a região de Presidente Prudente, um pelotão para Rio Preto e um pelotão para Araçatuba. E essas meninas que se formaram fizeram 25 anos agora na quinta-feira. Que legal. E aí a gente comemorou, né? Que eu falei, olha, eu era tenente, né? Conduzindo, né? Aquelas meninas, e hoje elas já estão todas elas, né, com 25 anos de polícia, né? Então, elas estavam comemorando. Então, assim, é muito gostoso, né, de ver isso. E eu participei da formação de muitos policiais aqui, né? Tem a turma que se formou em 99 também, só que de homens, né? Sim. Estavam ontem comemorando 24 anos de polícia. Meu Deus, olha que legal. Então aí a gente olha, naquele né? grupo, lá no grupo tem cabo, tem sargento, tem tenente, tem capitão, cada um fez a sua história dentro da polícia, né? Isso que é bacana na polícia, né? Que ela abre as portas, né, para todo mundo e cada um de acordo com a sua condição, sua animação, a sua, né, sua possibilidade, né? Porque alguns já entram com família na polícia, né? Já tem filhos, já tem, né? Outros já têm até outra profissão, né? Nos cursos de formação nosso hoje, a gente olha, tem engenheiro, tem enfermeiro, né? Tem dentista, tem de tudo. E como que é ser policial? Como é que você
lidar com essa questão Vocês têm medo da violência? Porque cresceu muito, né? Sim. E vocês têm família. Como é que vocês lidam com isso? Porque a gente tinha tanta coisa a falar, né? E a gente fica pensando assim, né? Como é que, na cabeça de vocês, como é que faz? Como é que vocês trabalham isso? Sempre há o risco, né? A gente sabe que o perigo tá ali, né? Por mais que pareça estar tranquilo, mas a gente nunca pode falar que nós estamos em segurança, Sim. né? Por mais que nós somos treinados, nós estamos com parceiros, né, que são competentes, a gente sabe que vai estar sempre um pelo outro, né? Mas a gente sabe que pode enfrentar o perigo a qualquer momento, Sim, como nós sim. já tivemos episódios aqui, né? Sim. Dia Foi 30 de episódio que agosto, entrou pra né? história, né? Exatamente, né? Então, assim, há 2 anos, né? Que agora 30 de agosto já vai fazer 2 anos, né? Nem parece que. Não parece. Exatamente. Mas foi um crime que chocou o Brasil, né? Que o mundo, né? Porque. Chegamos a ser falado até na França, né? Nossa Sim, cidade, que é uma sim. cidade. Outros países, Outros né? países. Vieram. Exatamente. Porque todo mundo viu o que aconteceu e chocava aquelas imagens de reféns Sim. em cima, né, dos carros, né? Sendo usados como escudos humanos, né? E eu participei bastante nesse dia aí, porque eu já estava no comando do batalhão, né? Olha. Eu já era tenente-coronel e comandava o batalhão de Araçatuba, que compõe aqui 31 municípios, né? Entendi. E hoje eu comando o CPI 10, né, que é a regional, né, o Comando de Policiamento Interior 10, que congrega o 2º BPMI, que eu comandava, né, Batalhão de Araçatuba, o Batalhão de Andradina, 28º BPMI, e o BAEP, 12º BAEP, né, além da minha unidade lá, que é o CPI 10, né. Meu Deus, ela não há. Como se fosse o batalhão administrativo nosso, né. Que legal. O BAEP também? Sim, o BAEP também. E todos esses fazem parte do CPI 10, né. Então, as 10 maiores cidades, assim, regionais, né? Nós temos o CPI 1, que é São José dos Campos, o CPI 2 é Campinas, o 3 é Ribeirão Preto, 4 é Bauru, 5 é Rio Preto, 6 é Santos, 7 é Sorocaba, 8 é Presidente Prudente, 9 é Piracicaba e 10 aqui, em Araçatuba. Que memória, hein? Porque eu não só sei. São 30 anos conhecendo a polícia, Não né? é? Então fica fácil, né? Então esses 10 CPIs, né? O nosso é o menor, digamos, do estado, né? Que são essas 4 unidades aí, composta aí por mais de 1.100 policiais, né? Que estão conosco aqui trabalhando no dia a dia. Mas a gente enfrentou essa ocorrência aí, aqui era tido até como tranquilo, né? Porque Sim. interior, né? A gente já tinha tido uma ocorrência dessa contra a Protege, né? Não sei se vocês lembram. As duas vezes eu estava de plantão. Ai, As 2 vezes eu estava de plantão. Trancou, né? nossa. Mas é difícil mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que tudo pode acontecer. E a todo momento, né? Que nem a Rede Rádio, né? Os processos que estão trabalhando nas viaturas, né? Ninguém vai ligar no 190 para falar, ganhei na loteria, olha, né? Tô fazendo aniversário, né? Vem aqui comer o bolo. Não vai, né? Todo mundo que liga o 190 porque realmente tá no desespero, tá numa situação, né, de risco, né? Então a gente já acaba recebendo já a notícia e nós temos que ter preparo para falar, nós temos que chegar lá e chegar com tranquilidade. Porque nós que vamos ter que pôr paz naquele local, vamos ter que colocar em segurança aquelas pessoas, né? Então a gente já tem, assim, esse preparo no dia a dia, porque a gente atende a ocorrência o tempo todo das mais variadas, né? Mas, às vezes, um chamado que parece ser simples, às vezes, assim, é simples que eu digo, né? Que às vezes tem menos pessoas, então, às vezes, uma briga entre vizinhos, um desentendimento, exatamente, né? Uma violência doméstica que, infelizmente, acontece, né? Então, a gente vai, mas às vezes chega lá, né? O cidadão tá armado, né? E aí, pronto, tá lá a gente aí sendo alvo aí, às vezes se envolve numa troca de tiros, né? Então, a todo tempo, né? A gente não pode falar que, ó, a gente então, sai para trabalhar, mas não sabe se nós vamos voltar, né? Tem que rezar bastante. Vocês não relaxam nunca, assim, porque sempre tá não, porque a gente já tem isso como padrão, né? A gente nunca vai chegar no local de uma ocorrência, né? Achando que vai estar tudo bem. Né? Porque às vezes uma coisa que era para ser simples e não se torna, né? Vocês que são da área da militar, lendo é verdade ou não é? Vocês não podem ter nenhum tipo de rede social, é isso? Ou não? Não, pode. A gente só tem que ter cautela, né? Postura nas redes sociais, né? Eu, por exemplo, eu tenho lá minha rede social, tudo, mas eu não sou de postar nada, até por segurança, preservar minhas filhas. Sim, claro. E tudo mais.
né, assim, já tive bastante, né, quando o Facebook, né, eu Na época postava. do Orkut. Exato, Orkut, era eu bom, né? peguei Orkut também. Então eu postava bastante, né, eu viajava, postava, né, pra compartilhar tudo, e depois, no decorrer, a gente vai vendo que não é tão seguro assim, né, os dados são colocados lá, então, hoje já não sou muito de postar, mas o CPI 10 tem o Instagram, por exemplo, então, o que acontece no quartel, as ocorrências que a gente pega, a gente trabalha muito com isso. Porque é muito importante mostrar o lado positivo, né? Exatamente. Porque às vezes acontece uma coisa com o policial e a sociedade briga, cai de pau, como diz o popular, né? Como diz, as coisas ruins ou as erradas que acontecem, né, em toda a profissão e tal, isso vira um foco e manchete. Maior, né? Exatamente. E às vezes, assim, as ocorrências do nosso dia a dia, salvando vidas, né, ocorrências lindas, não são divulgadas. Não. Né? Não são divulgadas. E tantas, né? Não só vocês, como os bombeiros também, né? Sim. Faz muito salvamento de criança que engasga com leite, né? Mas não é muito divulgado. Começou a divulgar agora, não tem pra cá. Tem um trabalho lindo, né? Sim, sim. A gente tem a nossa equipe lá de comunicação que procura, né, pegar as ocorrências, está sempre divulgando para dar esse destaque, né, para o trabalho da Polícia Militar, né, que, né, às vezes a gente vê na televisão algum faz alguma coisa errada, né, vira destaque, isso qualquer profissão, né, é o médico que erra, qualquer um que erra, vira destaque, porque todo mundo espera que nós façamos o serviço, ainda mais que nós prestamos um serviço público, né, que seja perfeito, né, isso é o que a gente espera, a sociedade espera, mas somos compostos, né, a Polícia Militar é composta por pessoas, e pessoas também erram, né. A gente falha, né. Exatamente, então acontece e isso é muito divulgado, então a gente tem que estar se esforçando para mostrar o lado positivo também, né? O lado bom. Você lembra da primeira ocorrência que você teve? Ó, assim, é que eram várias, né? Mas uma assim que me marcou bastante, que eu tava, inclusive, estagiando ainda, não tinha nem me formado no Barro Branco, eu tava no quarto CFO, no quarto ano, né? De formação. Que aí eu fui trabalhar na área e teve um acidente de trânsito, né? E aí eu fui, né, na viatura, estava de trás, né, na parte de trás da viatura, só acompanhando, né, o tenente, e aí cheguei lá para atender. A hora que eu vi, eram dois jovens, dois irmãos, né, no acidente de moto, né, e aí eu cheguei, tava lá com aquele papel, né, laminado lá, exatamente, o prato tava lá coberto, né, e os dois tênis do lado, eu lembro até hoje, aqueles Nike branco, assim, cano alto, sabe, assim, né? E aí, beleza, eu cheguei, já vi aquele tênis, já vi já imaginei, né? Aí, eu acho que eles viram que eu era jovem, né, talvez para me dar um up, né, já aprender de cara, né, a lidar com situações difíceis assim, aí, né, fez o favor de, aquilo já fiquei com aquela imagem e tal, e aí ainda não tinha ainda nem os pais chegado na ocorrência. Aí depois chega essa mãe, aí eu fui designada para conversar com a mãe, né? Olha, foi assim, muito difícil. Prova de teste de exatamente. E os dois, assim, apesar, um já tinha acabado de fazer 18 anos, mas ainda não era nem habilitado. E estava carregando um irmão de 16. Então imagina para essa mãe perder dois filhos na capital. Então assim, aquilo me chocou. Aí eu falava assim, meu Deus, se eu tiver que cada dia ter uma ocorrência assim, né? Mas assim, depois você acaba, infelizmente, né? Porque depois eu fui até trabalhar no trânsito quando eu me formei. E aí era ocorrência de trânsito todo dia. Em São Paulo, né? Tinha, e infelizmente vítimas fatais, né? Então você acaba ficando pelo menos mais firme para segurar aquele tipo de ocorrência e falar com a família, né? Mas esse você não estava preparada. Como que lida, né? Com a saúde mental. Exatamente. É complicado, não é? Por isso que eu falo assim, principalmente, né? Que eu fico pensando também os enfermeiros, né? Os médicos. E todo dia lidando ali, né, com exatamente, tentando fazer o melhor para aquela pessoa ali, e muita coisa não está no nosso alcance, né? É complicado. E qual foi a ocorrência que mais te emocionou? É que assim, você falou, meu Deus, eu não quis que eu fosse ver isso ou vivenciar isso. Assim, algumas ocorrências que assim, eu não participei diretamente, mas eu cheguei pro apoio, né? Então, assim, ocorrências em que o policial consegue desengasgar uma criança, né? Assim, que foram as que eu mais... Porque você lida ali e você vê que, poxa vida, né? Se a gente não chegasse a tempo, né? Poderia ter. Exatamente, né? E teve uma também que nós chegamos, que eu me emocionei de uma forma positiva por estar ajudando, né? Mas... que era num bairro, né, de periferia lá em São Paulo.
também na época, foi a época que eu mais trabalhei, né, na rua, né, assim. Sim. E aí, nós chegamos numa casa, chamaram falando de crianças, né, com maus tratos, né, e nós chegamos lá realmente, crianças assim, acho que a mãe, né, saía para trabalhar, deixava elas amarradas, porque com medo da criança fugir, né, então as crianças assim, amarradas mesmo, no pé da mesa. Com medo de talvez se envolver com tráfico. Exatamente. Era um cuidado. Exatamente. Errado, mas é um cuidado. Exatamente. Né, e que eu lembro até que aqui, depois foram chamados os pais, né, conselho tutelar, tudo, mas assim, não eram pais assim que eram da errada mesmo, sabe, assim, que falavam, não, é traficante, faz isso por maldade. Não, é aquilo que você falou, a mãe fazia aquilo porque ela não tinha com quem deixar, aquelas crianças, né, e ela precisava trabalhar, e aí deixava ali com comidinha perto e tal, pra eles, então ali eles faziam necessidade e tal, e aí ela chegava depois tinha que limpar. Então assim, aquela questão de pobreza cuidado, mesmo. Né? Exatamente. E o cuidado. Amor, né? Que às vezes a gente não compreende o amor. Exatamente. Né? Porque não deixa de ser amor. Exatamente. Então, assim, algumas coisas que a gente acaba se deparando, né? Se deparando. E deixa eu perguntar para vocês, por ser policial, como é que é o psicológico? Porque, assim, a gente escuta muito caso na mídia de policiais depressivos, né? De depressão em massa, não só dos policiais, mas todas as categorias. Enfermagem, enfim. A gente falou, porque antes de eu ser um personagem, eu também vivo de uma outra profissão, né? Sim. E a gente que vive com o limite da vida e da morte, como é que é o emocional de vocês? Vocês conseguem chegar em casa e transmitir algo diferente ou não? Ou às vezes vem para casa e já, eu mesmo, antes de eu chegar em casa, eu começo falar na rua, falo sozinho. Chego em casa já zenho. Fica a dica, então. Vai pra casa falando sozinho. Para não trazer o problema. Para não trazer o problema. Verdade, verdade. Mas assim, é bastante complicado, né? Por isso que a gente vê, assim, um certo número de policiais, né, que acabam não conseguindo separar, né, lidar tão bem com esse nosso dia a dia, que é de estar lá lidando, né, com a miséria em todos os sentidos. Sim. Que eu falo, né? Não é nem na pecuniária nesse sentido, mas do ser humano que está ali, né, numa situação precisando de ajuda, tá? Não. Então, o policial, se ele não tiver, né, muito preparo para poder separar as coisas, né, chegar em casa, olha, o foco agora, sua esposa, seus filhos, né, vão fazer tarefa, porque senão você fica levando aquilo, né, e nós temos, né, um certo número de policiais que acabam ficando mesmo abalados. Mas na polícia a gente tem uma estrutura. Tem um psicólogo que tem, sim, que cuida exatamente, que cuida da saúde mental, né, dos nossos policiais. Então, por exemplo, aqui nós temos o núcleo, né, de assistência psicossocial. Em cada desses 10 CPIs que eu falei, né, e na capital, tem os núcleos com os psicólogos. Aqui no nosso nós temos 3 psicólogos. Os 3 fazem trabalho só de acompanhamento dos nossos policiais. Entendeu? Então, eles estão lá não só para atender, o policial perdeu um ente querido, né, se envolveu numa ocorrência de alto risco, ou até o policial fala, não estou muito bem, eu quero ter um acompanhamento semanal. Ele agenda como se fosse qualquer psicólogo fora. Legal, são profissionais muito bons que a gente tem, né? E eles já sabem quem procurar. Todo mundo já sabe quem são os nossos psicólogos, né? Que são 3 lá muito, muito queridos, né? E muito profissionais, né? Muito. Então a gente dá uma assistência, né, para o policial nesse sentido. Em São Paulo também tem um hospital militar lá, né? Tem toda a ala de psiquiatria, né? Então a gente dá essa assistência, né? Mas muitas vezes foge, né? Por isso que às vezes a gente vê aí um colega aí cometendo às vezes suicídio, né? Que chega no extremo, né? Exatamente. Mas a gente, o que puder fazer para ajudar o policial, né, a estender a mão e quando a gente percebe, né, alguém do nosso meio, né, aqui, a gente tenta ajudar, para que não chegue a esse ponto, né? Mas infelizmente ainda. E o que te faz feliz? Não a policial, a mulher, a Adriana. Bom, acho que primeiro a família, né? Sim. Está em família, eu tenho 2 filhas lindas. A Fernanda e a Amanda. Uma vai fazer 19 anos, a outra vai fazer 17. Menina, já é tudo moça. 2 mocinhas, né? Falei, inclusive agora, né? Uma tá com o acampamento da igreja, né? Ela foi servir. E a outra tá em Porto Seguro. Sabia da outra. Essa ela tá no terceirão, né? Aí foi com a turma da escola, né? Foram para Porto Seguro.
Então, eu falei, agora tá só eu e meu esposo, né? Esse final de semana aí, a gente tá só Tá nós com o ninho dois. vazio. É, eu falei pra ele, mas é gostoso. Agora, assim, de lazer, assim, eu gosto muito de esporte, né? Sempre gostei. Então, hoje eu brinco, né? Não sou atleta, não, mas eu jogo vôlei, né? Que legal. Tenho minha equipe de voleibol, minha equipe de biribol, Ó, né? Tô iniciando ali no beach tênis, jogo tênis também, uma vez por semana eu jogo tênis com as minhas filhas, né? A gente tem aula, já faz anos já. Então eu jogo tênis, biribol, vôlei, tudo isso eu gosto. E agora o beach. O beach tênis agora tá na moda, né? Agora o beach tênis na moda. Ganhei uma raquete, né? No Dia das Mães, então agora eu tô... Né, que minhas amigas, eu falo, eu só não faço mais isso porque eu também tenho que trabalhar, né? Também tenho que ser mãe, também tenho... Mas, assim, sempre que eu posso, gosto dessa parte, né? E gosto também de série, gosto de filme, gosto de livro, né? Gosto de dançar? Gosto de ler, gosto de dançar também. Olha, que tipo de música? Só pra gente saber, imaginar. Eu danço qualquer coisa, viu? É axé. Agora comentamos aqui antes. Exatamente, axé. Mas, ó, o que for. Pagode, né? O eletrônico, eu gosto de qualquer tipo de música, né? Assim, gosto de flashback também, aqueles passinhos, lembra aqueles passinhos? Quando eu vou em flashback, música country, gosto de música country. Né? Oi? O policial nosso viralizou com um passinho, né? O Major Duarte. Que na época era o Capitão Duarte, né? Olha que legal. Também viralizou e foi uma coisa assim tão informal, né? Que ele tava lá, né, apresentando da banda, né? A banda nossa, né? Que é tão bacana lá. E ele acabou soltando aqueles passinhos lá e aí pronto, aí virou história. Exatamente, mas acabou sendo bacana, né? Porque várias pessoas começaram a ajudar mais ainda. Então era uma campanha solidária que a gente estava fazendo. E aí todo mundo, por conta daquilo, um monte de gente mandando QR Code, entregando cesta básica, foi muito boa. Porque na verdade as pessoas acham que o policial tem que ser sisudo, né? Aquela coisa intocável, séria, né? Muito assim, né? Claro que exige uma postura evidente, né? Sim. Mas um evento como aquele, né, foi importante, que ajudou muito, né? Tem os momentos, né? Que nem uma coisa que eu gosto na polícia, que me acompanhou a carreira inteira, é o PROERD. Já ouviram falar? Programa Educacional. Eu tentei ser, mas já não era na minha idade, já era um pouco mocinha. O PROERD esse ano tá fazendo 30 anos. Olha, então. 30 anos. Você já tinha passado da fase dos 9 anos. Eu tava passando também. Então, mas hoje é muito engraçado, porque hoje os policiais, né, falam, nossa, eu encontro o meu aluno do PROERD hoje é policial comigo, trabalha na viatura, né? Ai, que legal. E é engraçado isso, né? Em Andradina mesmo nós temos, né, uma dupla de policiais, né, que ele dava aula para policial feminina, que era criança na época, né? Era aluna dele, né? Na quarta série, hoje é parceira dele, né? Que legal. É muito legal. Muito legal. É um trabalho incrível, sim, é bacana. Eu falo que eu tenho 30 anos de polícia e 30 anos de PROERD, porque eu tive o privilégio de conhecer o programa no primeiro CFO, no primeiro ano da academia, né? Foi quando esse programa veio para o Brasil, veio para o estado de São Paulo, né? Então não era do Brasil o programa? Não, esse programa ele é americano, né? E ele existe em mais de 40 países, né? Que chama DARE, né? Que é DARE a sigla, né? Que é Drug Abuse Resistance Education. Tá, o inglês eu vou ser gata. E aqui é o PROERD, né? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Aí nós fomos formados lá na Academia do Barro Branco, né? Para dar aula para criança. Depois a gente deu aula para criança durante o meu segundo ano e meu terceiro ano de academia. A gente ia toda sexta-feira à tarde dar aula para as crianças, né? Que é o horário que a gente podia, porque eu tinha que cumprir minha carga horária, né? Na polícia. E aí depois, no quarto ano, antes de eu me formar, os americanos voltaram, nos formaram multiplicadores. Olha, que legal. Então, assim, a minha turma foi a pioneira disso no estado. Que bacana também, ó. Então, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar muito. Eu trabalhava normal, né, no trânsito, lá, fazia minhas atividades, depois eu vim pra cá. Continuava trabalhando, mas aí eu ia 15 dias para um outro estado, né, ou alguma outra cidade de São Paulo para formar policiais militares. E eu faço isso até hoje. Que legal. Até hoje eu trabalho na formação de policiais. É isso, eu gosto muito, né, e já fui em várias formaturas, né, aqui que só em São Paulo, já mais de 11 milhões de crianças foram formadas. Que coisa legal. Como que faz para entrar nesse projeto? Você falou policial? A criança. A criança, não, a criança, ela tem que estar matriculada na rede de ensino, né, que no quinto ano, né, todas as crianças, digo todas porque era para ser assim, todas as crianças, né, mas não é toda a localidade que tem policiais formados que podem dar
o programa, mas a maioria das cidades tem, né? E aqui na nossa região também. Então a gente forma aqui 100% das crianças, né? Que legal. A gente tem policial para poder dar aula. Então a gente forma aqui, cada semestre, às vezes 1.000 crianças, né? Numa formatura só, principalmente quando é do município, né? A gente dá aula. Então os policiais, eles vão dar aula para o 5º ano. Ele fica lá 4 meses praticamente, dando uma lição por semana. Aí ao final tem uma formatura, né? Onde elas se comprometem a ficar longe das drogas, vão os pais, né? Vai o pessoal da polícia. Aí lá pode dançar, né? Os policiais dançam a canção do Proerd, cantam, né? Eu já vi alguns memes com essas dancinhas do Proerd, policial, que eles fazem bastante. Mas isso tudo faz parte, né? Sim. Porque é um programa, né, para as crianças, né? Por elas. Então a gente acaba dançando a coreografia junto com as crianças, né? Para ensiná-las. Tem que ter giga, porque eu não tenho. E é legal que incentiva as crianças a seguir a carreira também. Sim, policial, né? muitas crianças, né? E até quando eu dou aula nos cursos de formação nossa aqui de soldados, né? Muitos deles falam, olha, eu passei quando eu conheci o Proerd, eu comecei, agora eu quero ser policial. Quero ser policial. Porque eu tiro aquela imagem truculenta, né? Do policial que tá lá, né? Mais forte, mais... Né? Não, aí vê que o policial ali é o amigo, né? Tá dando as dicas ali, dando as lições, né? Para ficar longe da droga, longe da violência. Então, assim, acaba aproximando, né? Então, hoje é bastante comum crianças que que já são fãs desde pequena da polícia, aí os pais ligam, dá uma viatura passar aqui no aniversário da minha filha, aí tá lá a decoração da Polícia Militar, o bolo da Polícia Militar. É muito legal, a criança fardadinha. Fazem isso, né? Que manda. Eu tenho uma amiga que recebeu os policiais na casa dela, que o menino dela é fã. Então. E ele encantado, eu fiquei impressionada com isso. É muito legal. É muito legal, né? Antes da gente dar continuidade, eu preciso agradecer os patrocinadores. Claro. Né? Pra gente, né, Câmera Boy? É isso aí, pra gente poder, né, quase indo caminhando pro final, né? Eu vi lá que tem a turma da RP10, né? Que tem são os parceiros nossos. Ó, a Ótica César Braga, né, que são 3 lojas na cidade, né, Câmera Boy? Isso, que é a loja 1, General Glicério 930, loja 2, Odorino Perenha 620, loja 3, Praça Rui Barbosa, número 4. Mandar um beijo para vocês da Ótica César Braga, que recentemente fui fazer um óculos lá, né? Dizem que eu tenho um dedo podre com amor, na verdade não era o dedo, era o óculos, era a visão que era podre, tá? Agora resolvi, coloquei o óculos e enxerguei o amor, hein, César? Valeu aí, viu? Eu também tenho o quê, Câmera Boy? Clínica de Psicologia, Ederson Ribeiro Costa, né? Que é o nosso amigo Ederson Ribeiro Costa, que trata de adolescente, né? Que ajuda na questão de orientação, na questão mesmo, né? Psicológica, né, Câmera Boy? Ele é PhD, professor, foi no Xingu, enfim, faz um monte de coisa. Também tem a Clínica de Psicologia Cíntia Carreira, né? Meu amor, né? Também, né? Que ela trabalha com casais que estão, de repente, com a relação um pouco mole, enfim. A Cíntia dá uma animada nesse casamento aí, gente, viu? A Cíntia é uma pessoa que tem competência, né? Ela é super astral, né? Eu já vou, porque agora arrumei o amor, agora tem que arrumar, né? Viu, César? Obrigado pelo óculos. Também tem como chama lá, Câmera Boy? O HGT Record, né? Do Elinho, né? Que é uma delícia também, um Elinho, que a gente vai estar no próximo Talent Show e vai ter um grande prêmio aí, graças ao Elinho, né, Câmera Boy? Verdade. Em breve vamos estar falando sobre isso, né? Também tem o pessoal da Malharia Pivoné, né, Câmera Boy? Camisetas, estampa, é você que gosta daquela camisetinha coisada, né? Como se chama? Regata? Pode usar, né? Fica legal também, que lá também tem roupa para as escolinhas, uniforme também, viu, gente? E também tem a Elisângela Brechó, que é uma delícia. Tá com o espaço gourmet dela lá. Menina, pensa que lugar gostoso, roupas finas de boutique, meu amor. De boutique, né, Câmera Boy? Coisas boas. Viu, Elisângela? Um beijo pra você. E também tem quem, Câmera Boy? O pessoal da RP10, né? O Beto, nosso amigo. O Fábio, eu não sei falar sobre o nome dele, né? Chihuahua, que não é Chihuahua. Que é uma turma quando a gente vai fazer espetáculo na cidade. Ajuda na divulgação. Enfim, é uma turma boa, é uma parceria boa, né, Câmera Boy? São parceiros nossos lá da polícia também. E também quero agradecer também o pessoal das rádios que vem aceitando a gente, né, Câmera Boy? A gente tem evento, o pessoal da Rádio Cultura, um beijo para vocês, o pessoal da Band FM, um beijo para vocês, e sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, convida a gente vai lá, divulga, vende o nosso peixe, não é verdade, Câmera Boy? Com certeza, somos muito gratos. Somos muito gratos a eles, né, Câmera Boy? Esqueci alguém, Câmera Boy? Não, né?
Não esqueci não, né? Não. Então vamos dar continuidade agora, a gente vai chegando nos finalmente, né? E tá um papo gostoso, né, Câmera Boy? Uma delícia. Tá uma delícia, mas enfim, né? Tudo que é bom, uma hora tem que terminar, né? Você sabe como é que Ninguém é. vai aguentar mais ouvir a gente aqui, Não, né? ouviu, a gente escuta bastante. A gente vai fazer tipo um bate-crede, eu pergunto uma coisa, você responde, enfim. Bate Né? crede, E é no ótimo. final a gente vai encerrar com uma frase, que eu sempre fecho, antes de a gente chama a pessoa para entrevistar, a gente depois pensa numa frase, analisa, né? E eu acho que essa frase vai cair bem, que o Chiquinho dessa vez acertou, viu, Câmera Boy? O Chiquinho não falha. Eu tenho até medo dessas mensagens, dessas frases. Vamos lá então, eu vou chamar a Adriana, né, para ficar mais fácil, mas é Coronel Adriana. Sim. Um amor. Um amor? É. Como assim você fala? Um amor, o que te desperta? Um amor, tipo assim, eu amo a vida, amo fazer o que eu tô fazendo aqui. Porque a gente, quando começou, a gente não sabia que ia poder ter a possibilidade de receber pessoas como você e como tantas outras que a gente vem recebendo, e podendo falar de pessoas que são de reais, que a gente pode tocar, que a gente pode falar. Porque é tão difícil quando a gente começa um projeto. Eu, Câmera Boy, a gente tem uma história teatral muito longa. E quando a gente começou esse projeto, a gente achou que ninguém ia comprar, né, Câmera Boy? E aí a gente descobriu que não, que é possível a gente sonhar, que é possível a gente acreditar. E hoje a gente está aqui de frente com a Coronel, primeiro, né, que está pavimentando uma estrada para tantas outras mulheres, né, que podem também seguir, porque é possível. Todas nós, possível, claro. Num país que praticamente era machista até então. E que hoje a gente pode olhar, ver uma referência, uma mulher como policial, uma professora, uma médica, uma enfermeira, uma mãe de família sendo mãe de família, podendo contar com a proteção de uma policial feminina. Porque quantas vezes vocês vão atender a ocorrência que é uma mãe que está em desespero, está sofrendo violência, e quando aparece uma mulher... E hoje tem a delegacia da mulher, que é uma coisa que a gente não pensava isso nos anos 80, que era uma coisa... né? E tem países que não tem isso. E tem países que ainda continuam querendo tratar a mulher como a segundo plano. E graças a Deus, a gente tem essa possibilidade. Sim, a própria nossa carreira, hoje os concursos são abertos, né, para ambos os sexos, né? Então são 200 vagas, não importa se é homem, se é mulher, quem conquistar a cadeira ali, tá dentro, Tá lá. né? Exatamente. Então, um amor. Um amor. A minha família. Uma saudade. Uma saudade. Meu sogro e meu cunhado. Se você puder chamar alguém para tomar um café que não está entre a gente, quem você chamaria? Que não está entre a gente? Que já se foi, que você tem uma saudade, você sentar para meia hora tomar um cafezinho, matar a saudade, dar um abraço, quem você chamaria? O meu sogro. Seu sogro? Ai, que delícia, o sogro deve ter gente boa pra caramba. Muita. Ai, que legal. E uma felicidade. Uma felicidade... a profissão em si, né? Chegar no topo da carreira, né? Que eu entrei com esse sonho, né? E hoje eu vejo ele se concretizando, né? Então essa é uma felicidade mesmo. Uma frase bíblica? Não precisa ser bíblica, né? Pode ser um livro, né? Uma frase da vida. Tá, eu gosto, né? Quando, né? Que a gente sempre fala em Mateus, né? 18, 20 lá. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, né? Eu estou aí no meio deles, né? Que lindo, então, né? assim, sempre quando a gente está e está com Deus conosco, né? Tudo flui. É uma reunião de amigos, é uma reunião profissional, né? Então, tudo isso, né? Ele que está lá para nos fortalecer sempre, né? Legal, né, Câmera? Um sonho? Um sonho? Ai, viajar o mundo. Olha, que delícia, hein? Júlio Verne, né? Que deu a volta ao mundo, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? Tem que sonhar e, né? Fazer para isso, né? Exatamente. E a gente vai encerrar com a frase, né? Eu vou falar uma frase e vou depois agradecer a nossa convidada, né, Câmera Boy? Ai, meu Deus, qual que é essa frase? Então, você é valente, você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece e mais preparado do que imagina. E eu acho que essa é a frase que fala um pouco da sua história de você. Muito obrigada, né? Viu? Porque eu retribuo essa frase para você. Fato que você realmente é valente. Porque para estar na sua profissão não é para as pessoas que desistem, né? Porque eu acho que deve ter momentos na vida que a gente pensa em desistir, como eu já pensei em desistir, como o Câmera Boy já pensou em desistir em alguns momentos da vida. E não podemos, aí, né? Temos que persistir, né? Para buscar nossos sonhos. Alguma coisa lá dentro mostra que a gente é forte. Sim. E aí depois mostra o quanto a gente é preparada para a vida, né? Verdade. E o quanto você está fazendo pavimentar nessa estrada, porque daqui a 100 anos não estaremos mais aqui. Mas aí você vai estar na história de Araçatuba.
Exatamente. A Né? gente E na história tem dos que seus lembrar. filhos, Sim, mostrando. Eu sempre falo que eu faço daqui, não é nem porque eu não tenho filhos, o Câmara Boy tem uma filha. Eu falo que quando passar, eu gostaria que ela tivesse essa referência. Que o pai e o tio dela fez um trabalho legal, que mostrou uma Sim. coisa bacana. É o que você vai deixar Sim. mostrando também para. e na nossa profissão, como qualquer outra, às vezes a gente fala, nossa, assim, se for promovida a coronel, nossa, eu vou comandar uma região, né? Vou estar à frente, né, de mais de 1.000 homens e mulheres, né? Mas aí você lembra, né, que quem nos capacita é aquele lá de cima, né? Exatamente. Então ele sempre vai estar nos capacitando. Então e a gente também não faz nada sozinho, né? Não. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Amém. Os policiais que trabalham, né, comigo no dia a dia, aqueles que estão na viatura, né? O 01 que a gente fala, né? Sim. No primeiro atendimento da ocorrência. Então todos nós formamos um corpo, né? Então assim, acaba sendo leve e fácil eu estar à frente, eu estar no comando. Porque a equipe é muito boa, né? Que legal. Posso contar sempre. Isso chama generosidade. Não, isso né? chama equipe. Equipe, né? Mais nada sai, né, Câmara Boy? Mais uma vez, quero te agradecer, Coronel Adriana. Eu que agradeço. Viu? Porque foi uma honra ter você aqui, contar um pouco da sua história e mostrar para você que é menina, que está aí, que às vezes pensa que tem jeito. Tudo tem jeito, a gente pode crescer. Mulher, dona de casa também, Claro, queira, né? claro. Eu acho que isso é uma referência. E na nossa profissão, por exemplo, o bacana é que você pode fazer tantas coisas na mesma profissão, né? Você pode ser policial rodoviário, pode ser policial do choque, policial do bombeiro, né? Que o bombeiro também faz parte da polícia militar. Do Águia, nós temos mulheres pilotas, né? Olha que legal! Do Águia, então assim, você vê no choque lá, o pessoal com escudo, as mulheres, temos mulheres do BAEP, nosso aqui, Força Tática, então a gente pode estar em todos os locais que os homens também estão, né? Porque a nossa capacidade é a mesma, cada um com as suas, né, facilidades, mas cada um com seus atributos, né, que permitem fazer um bom trabalho, né? Então, podemos chegar em todos os locais. Assim que como legal. eles. Câmara Boy, mais uma vez, Coronel Adriana, obrigado. Câmara Boy. Eu agradeço, viu? Obrigado, Coronel. Foi uma honra, viu? Prazer conhecê-lo aqui, ó. Nosso Louro José aqui, ó. Eu conheço. Vocês não conhecem, mas eu conheço já. Tchau, Câmara Boy.